É bem verdade que a criatura humana busca de maneira verdadeira a compreensão e a necessidade de pensar uma condição melhor em seu existir. Mas é muito mais verdade compreender que não seremos capazes de lograr êxito neste intento se não entendermos a grande necessidade de estarmos vencendo e compreendendo o nosso estado íntimo. A necessidade de estabelecermos mudança nas relações humanas se constrói à medida que vamos entendendo a necessidade de estabelecermos mudanças em nosso estado íntimo. Possamos recordar um texto de grande beleza e sensibilidade expresso nas páginas do grande dedicado apóstolo Francisco Cândido Xavier, intitulado A Visita da Verdade. Podemos imaginar neste texto uma criatura humana reclusa num ambiente escuro, sombrio, numa espécie de uma furna em uma caverna, atormentado na condição ali perturbadora a que era envolvido. Julgava não ser merecedor de estar naquele estado de profunda perturbação. O ambiente escuro, ausente de luz, envolvido por uma atmosfera nauseabunda, um cheiro fétido, pútrido, atormentava-o profundamente, rogando desta feita que pudesse ser envolto de um auxílio que o tranquilizasse ou que o tirasse daquele estado perturbador. Recebe desta feita a presença da virtude, que o envolvendo a confiar no futuro, mantendo-se firme na oração e nos processos meditativos. Envolve-se de ânimo que dura apenas por algumas horas. Voltando ao estado de lamúria e perturbação, recorre ao amparo de uma outra entidade, podemos assim dizer, para que então pudesse consolar, auxiliar no estado de profunda perturbação. Recebe a presença da esperança, que o envolve no estado de calmaria, resignação e fortaleza, que também perdura apenas por algumas horas. Num estado queixoso de lamentações, recebe então a visita da caridade, que o acolhe de maneira terna, que o envolve como a mãe caritativa, como a mãe caridosa, que afaga o filho nos braços, dando-lhe o amparo ante as perturbações de que se encontra acometido. Também o estado de ânimo de que passa a ser investido dura apenas algumas horas. Desta feita, recebe agora a criatura humana, naquele estado sombrio e perturbador, a presença da verdade, que o visita naquele ambiente escuro, naquela furna obscura e fétida,
onde se encontrava, como a expressão luminosa. A luz se faz presente, dissipando as sombras, a escuridão daquele estado em que ele se encontrava. Desta feita, a criatura torna-se capaz de enxergar a si mesma, percebendo que dos pés à cabeça era ele, investido de chagas, de feridas, de pústulas nauseantes, sendo desta maneira ele mesmo o responsável pelo ambiente nauseabundo, pela presença daquele odor desagradável que se fazia naquele ambiente. Ele era o responsável por aquela condição desagradável que se fazia. Não suportando enxergar o seu estado chagásico, não sendo capaz de suportar que ele mesmo era detentor daquele estado de profunda perturbação, não suportando encarar a verdade face a face, afasta dali desesperado, buscando uma outra furna obscura e sem luz, para então se esconder. Refletindo, meditando sobre estas páginas, tão bem expressas através de Francisco Cândido Xavier, podemos então perceber que a criatura humana, em inúmeras vezes, comporta-se como esta criatura. Exige uma condição melhor para se estabelecer no campo das relações sociais. No entanto, não percebe, diante das luzes da verdade, de que carrega inúmeras chagas no âmbito do campo das emoções. Emoções enfermiças, emoções adoentadas, exigindo a grande necessidade de voltar-se sobre si mesmo, flexionar-se sobre a sua própria condição de ser e de existir, para que assim sendo, seja capaz de dissipar as próprias sombras de sua intimidade e assim sendo, estabelecer uma condição mais saudável na relação com o que está externo, fora de si mesmo. Nas páginas da psicologia junguiana, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung mostra-nos a necessidade de sermos capazes de enxergar o nosso arquétipo da sombra, esses nossos conteúdos obscuros, compreender que carregamos uma parte obscura. Não somos todos criaturas luminosas, muito pelo contrário. E muitas das vezes somos muito mais sombra do que luz, sendo necessário desta feita estabelecermos um correlato com as expressões macro do mundo a que estamos inseridos. Se olharmos para a intimidade do nosso planeta, no íntimo haveremos de entrar em contato com as mais variadas forças telúricas, compreender o movimento das placas tectônicas. Este movimento, à medida que essas placas tectônicas na intimidade da existência do nosso planeta se atritam, desencadeiam vibrações dos mais variados matizes e intensidades, chegando nas superfícies como abalos que são medidos através da escala Richter, denunciando pequenos abalos ou grandes abalos sísmicos
que se expressam nos grandes terremotos ou nos grandes maremotos, desencadeando processos dos mais variados de destruição. Assim sendo, estabelecendo este correlato, carregamos em nosso íntimo e nosso inconsciente conteúdos que estão se movimentando e que se expressam em algum momento, ecoando, alcançando a nossa consciência, ocasionando desta feita alguns abalos no campo das emoções, desencadeando algumas pequenas perturbações psíquicas ou grandes perturbações já em estados mais profundos e mais intensos, culminando nos processos dos campos das psicopatologias ou de outras patologias de ordem física. A ciência já vem mostrando de maneira bastante esclarecedora de que os estados emocionais adoentados, enfermos da criatura humana, à medida que construímos pensamentos em desajuste, que formam expressões mentais em desajuste, essas expressões mentais desajustadas refletem no íntimo do interior, na intimidade das nossas células, ocasionando desta feita perturbações e adoecimento nos órgãos, na complexidade do aparelho físico, tanto no campo das expressões psíquicas como das expressões somáticas. Somos convidados desta feita a sermos envolvidos das expressões da virtude, da esperança e da caridade. Porém, muito mais, em sermos capazes de aceitar a visitação da verdade, que nos denuncia como criaturas enfermas e que necessitamos nos debruçar sobre nós mesmos, vencer a nós mesmos, trabalharmos no exercício constante de sermos capazes de aceitar os andrajos, as chagas na intimidade das nossas emoções e corrigir. Não corrermos para outras furnas obscuras. Não transferirmos para o nosso semelhante, que se expressa como o espelho que denuncia o estado a que somos detentores. Culpando o outro, julgando o outro ou rechaçando o outro como culpado e responsável diante das nossas perturbações e dificuldades. É imperioso compreender que se desejamos uma relação humana mais saudável, é fundamental que sejamos capazes de educar e de vencer os estados emocionais enfermiços e adoentados de que somos perturbadores. É interessante refletirmos nas palavras do grande filósofo José Herculano Pires, a importância e a necessidade de que o objetivo da criatura humana é alcançar um estado sereno. No seu processo de crescimento, multifacetado, através das inúmeras experiências que está convidado a construir, na relação do eu com o outro. Sair
nas expressões da horizontalidade do equipo, vencer a condição da materialidade do barro e verticalizar-se para as expressões de uma alma mais enobrecida. Alcançar, verticalizando-se nas expressões de uma epseidade, de uma curva de epseidade, onde vai vivenciando as inúmeras experiências, corrigindo-se a si mesmo, vencendo os instintos, a materialidade, percebendo as emoções primeiras e alcançando desta feita a capacidade de se lançar em sentimentos mais enobrecidos, à semelhança de um amor mais depurado. Assim sendo, à medida que a criatura humana alcança este amor mais depurado, vencendo os seus antrágios, o seu lado obscuro, estabelece desta feita relações mais fraternas. À medida que estabelece relações mais fraternas, uma condição mais solidária. À medida que este estabelece uma condição mais solidária, torna-se capaz de se relacionar com o outro, enxergando-o como um diferente, não o julgando, não o rechaçando, mas respeitando ante a divergência de pensar. E desta feita, as relações tornam-se mais saudáveis, o que permite uma condição mais humanizada, fraterna e rígida, saudável. Se desejamos relações humanizadas e fraternas no âmbito do campo das expressões sociais, é imperioso que a criatura humana seja capaz de debruçar, de voltar-se sobre si mesma, estabelecer os construtos, a elaboração dos seus processos mentais de maneira mais rígida e saudável, de enxergar as expressões das emoções adoentadas e enfermiças e se debruçar de maneira verdadeira a desbastar-se dos calhaus que o estabelece, que o coloca no estado de enfermidade. Vencer a si mesmo é o grande caminho a que estamos convidados para construir relações mais solidárias e mais humanizadas. Reflitamos ante os processos de conhecer a si mesmo, de se pensar, de se flexionar e de compreender que somente logra êxito aquele que quer uma sociedade mais justa e mais fraterna, aquele que é capaz de enxergar o seu lado obscuro e, diante das luzes da verdade, entender que é preciso, primeiramente, vencer a si mesmo.